Que coisa medonha! Hoje, aqueles que deveriam ser os defensores da vida são instrumentos de morte. O aborto. No ano 97, pensa bem, fazia 67 anos que Jesus tinha ressuscitado. Num documento citado no catecismo, chamado didática, caminho. Primeiro texto, aliás, alguns falam que ele surgiu no ano 90, antes até que o Evangelho de São João. Portanto, um dos documentos mais antigos. O dia que você encontrar esse documento é fininho. Didaqué. Nas boas livrarias católicas tem. Compre e leia. Você vai conhecer o pensamento da igreja primitiva, os primórdios da igreja. Esse documento diz que o aborto é uma prática abominável. Olha a palavra. Tudo que a gente falar contra será pouco. Abominável, quer dizer, aquilo que tem que ser banido, aquilo que não pode chegar perto da gente, aquilo que é força destruidora, aquilo que é semente do inferno para quem faz e para quem apoia. Meus irmãos, a natureza clama pela vida. Eu me lembro de um cordeirinho que morreu lá em Betânia, que os cachorros pularam no pescoço dele e matou, recém-nascido. E eu chorei algumas vezes junto com a ovelha mãe. Essa ovelha baixava a cabeça e ficava se sujando no sangue do pescoço do filho e tentando empurrá-lo para ver se ele levantava. E ele não levantava, ele estava morto. Essa ovelha saía desesperada, ficava olhando para o lado, como que olhando para alguém e pedindo: me ajuda, faz o meu filho voltar. E você se sente absolutamente impotente. A mesma coisa com qualquer animal. Tenta chegar perto de um bezerro novo, a vaca vira uma fera, ela avança na cerca, ela machuca o seu corpo, ela perde uma teta para defender o seu bezerro. Tenta chegar perto de uma cobra com os seus filhotes, cascavel, por exemplo. Tenta. Todo mundo sabe disso. Cascavel, quando tem filhote pequeno, não chega perto, porque ela está o tempo todo numa atitude de atenção, defendendo. Todos os animais defendem, inclusive defendem antes de nascer. Tenta se aproximar do ninho de uma gansa. O ganso está lá e às vezes tem 2, 3, porque todos eles vão adotando o ovo. Ganso é um bicho espetacular, ele adota o ovo. Sabe lá o que tem lá dentro. Às vezes é filhote de um pato que está lá, mas ele defende ali, ele está ali. Ele não, eles, que é sempre 2, 3 gansos. Chega perto para ver, está defendendo o ovo. A gansa fica lá o dia inteiro. Passarinho. Em casa tem um dos ninhos bonitos de sabiá. A passarinha está lá, a sabiá está lá. O macho sai, vai buscar comida, leva comida para ela. Eles estão defendendo o ovo, estão defendendo o filhote. Todos os animais da natureza, desde os mais delicados feitos pássaros, passando pelos cachorros. Olha a cachorra, meu Deus, que coisa impressionante. O carinho, ela se envolve, ela deita. O carinho que ela limpa cada filhote. É um espetáculo. Eu amo quando posso assistir o parto de uma das nossas cachorrinhas. E ela lambe, ela lambe, ela lambe, ela lambe. Ela usa a boca, a mão, o cheiro para ajudar esse cachorrinho a se limpar, para ajudar esse cachorrinho a se levantar. Que coisa espetacular. E o ser humano, imagem e semelhança de Deus, mata. E pior, mata dentro da barriga. Meus irmãos, no dia da Sagrada Família, hoje, nós precisamos olhar mais uma vez para a figura de Nossa Senhora. Talvez seja por isso que aparecem tantas imagens de Nossa Senhora chorando. Porque olha o que o demônio fez com a dignidade da mulher. A mulher na Bíblia é o ser por excelência. A mulher na Bíblia é o carimbo final de Deus.
última obra feita por Deus, a mulher. Fez o homem, por fim, quando tudo estava preparado, ele faz o ser mais importante da natureza, a mulher, que traz dentro de si o dom da vida. Que coisa espetacular! A mulher traz dentro de si o mecanismo da vida. É claro, a vida é a junção masculina com a feminina, mas o lugar dessa vida, o lugar em que a vida se estabelece, o lugar em que a vida acontece, é o útero feminino. Eu já disse e repito, o lugar mais parecido com o céu é o útero feminino. É o pedaço do céu, até o formato do céu. Tanto que Deus não precisou do material genético masculino para tornar-se pessoa, mas precisou do material genético feminino para nascer. Jesus tem os traços genéticos exclusivos de Maria. O sangue que corre na veia de Jesus, corre. Eu não falei no passado, porque ele está ressuscitado, tem sangue humano no céu, é exclusivamente de Maria, a mulher por excelência, o modelo, aquela que teve a coragem de se expor para que Jesus, a vida, o dom da vida, a plenitude da vida que era aquele filho, que continua sendo agora na plenitude do céu, para que ele fosse defendido. José é o grande defensor da vida. José é aquele que é capaz de atravessar o deserto, de ir para um outro país, de ir para o país da escravidão, de enfrentar o desconhecido, para que Jesus fosse protegido. E essa será a grande missão do Pai, e essa é a grande missão de cada homem. Cada homem precisa se transformar em José e defender o Jesus que está no outro, principalmente o Jesus fragilizado pelo pecado. Cada homem precisa assumir essa bandeira, a bandeira da vida, desde a vida que está lá no útero da mãe. Cada homem precisa assumir para si a missão de ser defensor, protetor da vida, do Deus que está no outro, do Jesus que está no outro. Jesus diz: o que fizer ao menor dos meus irmãos é para mim. E principalmente cada mulher precisa santificar o seu útero. Há no meu livro Seja Feliz Todos os Dias uma oração que tem ajudado muitas mulheres que fizeram um aborto. No Brasil é um absurdo. A estatística mais positiva no Brasil fala em 1.200.000 mulheres que cometem um aborto a cada ano. As mais realistas chegam a 3, 4 milhões. Meus irmãos, precisamos nos convencer de que o dedo do demônio, do encardido, está por trás desse projeto do aborto. Dr. Ives Gandra publica num dos seus livros a tabela do feto em países da Europa. Porque hoje usa-se o feto moído. Quando uma mulher faz aborto nessas clínicas oficiais, e é por isso que eles querem oficializar o aborto, porque aí as clínicas vão poder ter mais lucro direto. A criança tirada de dentro da barriga da mãe, de uma forma medonha, absurda. As técnicas do aborto, olha, quando você ouvia falar que antigamente aquelas mulheres ajudavam a eliminar uma criança com agulha de crochê, que introduzia no corpo feminino e ali ia furando a criança, despedaçando a criança. Aquela mulher nem talvez tinha consciência de que ali era uma criança, porque só via os pedaços de sangue sair. Hoje não. Hoje usa aparelhos perfeitos, ultrassom, vê direitinho aonde está a criança. E aí introduz-se uma sonda, e por dentro dessa sonda vai um veneno que joga dentro da criança. Já filmaram isso?
E aliás tem um dos maiores médicos dos Estados Unidos, que fez mais de 10 mil abortos, se converteu assistindo o vídeo da criança lá dentro, reagindo, a criança berrando lá dentro que não queria morrer. Hoje faz-se isso com técnica. Hoje usa-se altíssima tecnologia para envenenar, ou quando já a criança cresceu um pouco mais, que aí a quantidade de veneno vai comprometer muito o organismo da mulher, eles usam por dentro da sonda uma lâmina, é um filme de terror, uma lâminazinha que entra com controle remoto por computador, e ele vai lá e despedaça essa criança. Conforme o tamanho do feto, se ele pesa 50 gramas, 100 gramas, 300 gramas, 400 gramas, tem feto com meio quilo e que mata. É o preço que se paga no mercado. A criança já sai despedaçada, dentro de um saquinho plástico, já no vácuo, já tudo moderníssimo, para vender, para fazer cosméticos, para fazer aplicações de cirurgia plástica. Aquilo que eles falam lá que usa do cordão umbilical é lorota. É absurdo. Está no livro do Dr. Ives Gandra. Processem ele, que é uma das maiores autoridades jurídicas desse país. Ele cita o que acontece na Rússia. Gente, que absurdo. Só de pensar que um creme, um cosmético que você usa para ficar mais bonito, foi feito com feto despedaçado. Olha onde o ser humano chega. Ora, se Deus veio chamar a atenção de Caim, dizendo que o sangue de Abel clamava na terra, o sangue que engoliu, a terra que engoliu o sangue, que esse sangue clama contra o próprio Caim, vocês pensem então hoje na quantidade de crianças bárbara e terrivelmente assassinadas. Quando você pergunta, meu Deus, por que as coisas não dão certo na minha vida? Porque nós estamos mergulhados numa sociedade de morte, que prega a morte, que ensina a morte, que defende a morte, que cria leis e que querem fazer o assassinato dessas crianças com o dinheiro do povo. Isso significa para os hospitais. Gente, isso aí você vê na televisão, e quantos já fizeram a experiência na prática? Se você precisa de um médico, você tem que ir não sei com quantos dias de antecedência, tem que passar noites inteiras na fila. O Brasil tem uma saúde pública dos piores níveis do mundo. E defender uma lei para que o aborto seja feito nesses hospitais é você criar normas e leis a favor da morte. E aí contra isso vem, não matarás. Cada um de nós precisa assumir o compromisso pela vida. Se Jesus veio para nos dar a vida, não só a minha, nós precisamos defender a nossa vida. E inclusive, olha como o catecismo é sábio. A sua obrigação primeira é defender a sua própria vida. Se por consequência da defesa da vida você vier até a matar alguém, a igreja, baseado na doutrina dos sacramentos, afirma que se entre a sua vida e a vida de um outro, você precisa defender a sua, até mesmo se vier como consequência a morte dessa pessoa. Imagine então a senhora que tem essa vida dentro da sua barriga. Imagine Deus tecendo a criança no seio materno. A vida precisa ser defendida e cuidada. A vida dentro da barriga, a vida da criança,